Você vai passar o carnaval inteiro estudando e na quarta-feira vai estar do mesmo jeito? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que maratonar tutorial no feriado te dá a sensação de progresso, mas te afasta da vaga de júnior. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala, EpiDev. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou mentor de programadores e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o modo tutorial eterno e como usar o feriado para avançar de verdade sem se enganar. Deixa eu começar do jeito que dói, mas que você precisa ouvir. Maratonar tutorial no feriado é uma das formas mais eficientes de atrasar a sua transição. Mas eu sei o que você está pensando aí. Celso, mas como assim? Eu estou aqui, motivado, vou passar horas assistindo aula. Só que tem um problema. Assistir não é produzir. E no mercado, principalmente para a vaga de júnior, não importa quantas horas você assistiu. Importa o que você consegue construir, explicar e sustentar num teste técnico e numa conversa. E o feriado é exatamente o momento onde a gente cai nessa armadilha. Porque o cérebro pensa: agora eu tenho tempo, agora vai. E aí você faz o quê? Você troca estratégia por maratona. E se você está nesse vídeo, é bem provável que você já tenha vivido isso aqui. Você abre o YouTube e fala: hoje eu vou estudar sério. Aí você assiste uma aula, depois outra, depois mais uma playlist inteira. E no final do dia você sente uma coisa muito gostosa: alívio. Você pensa assim: caramba, hoje eu rendi. Só que no dia seguinte, quando você tenta programar sozinho, acontece uma dessas coisas aqui, ó. Você trava no começo, porque no tutorial parece fácil, mas fora dele você não sabe nem por onde começar. Ou então, você tenta fazer igual ao vídeo e dá um erro diferente. Aí, bate o pânico. Ou então, você percebe que entendeu mais ou menos, mas não consegue explicar o que fez. Você fica dependente do passo a passo. E o pior, você começa a colecionar cursos como se fosse figurinha e continua sem confiança. E aí entra o efeito mais cruel, o modo tutorial eterno. Você vira uma pessoa que estuda muito, mas não progride na prática na mesma proporção. E aqui vai a frase que define o que acontece com muita gente no carnaval. Você passa 4 dias do feriado assistindo conteúdo, e na quarta-feira de cinzas você volta para o trabalho com uma sensação estranha de que foi produtivo. Mas na verdade você só ficou mais carregado de informação e mais frágil na execução. Porque execução de verdade dá trabalho. Execução de verdade gera atrito. E tutorial, muitas vezes, é um atrito controlado. Por quê? Porque alguém já limpou o caminho para você. Agora, a boa notícia. O problema não é o tutorial. O problema é como você está usando. Tutorial pode ser ferramenta, mas se ele virou o seu método, você está em risco. Então, eu vou te dar uma visão que vai mudar o seu jogo. Em vez de você usar o feriado para consumir 10 horas de vídeo, você vai usar o feriado para produzir um pequeno resultado real, com começo, meio e fim. E o objetivo não é criar o aplicativo perfeito. O objetivo é sair do feriado com uma prova concreta de que você consegue conduzir um mini projeto sem alguém segurando sua mão. Porque a transição não é sobre saber linguagem, é sobre resolver problemas. E resolver problemas tem um ciclo que ninguém aprende maratonando vídeo. Você tenta, você erra, você lê, você ajusta, você testa e você repete. E isso é programar. E eu vejo isso o tempo todo. A pessoa acha que o problema é falta de mais conteúdo. Mas quando a gente coloca ela num plano simples de execução, a evolução acelera. E eu vou te dar um exemplo prático e sem fantasia. Imagina aí, 2 pessoas no carnaval. A pessoa A passa 4 dias maratonando tutorial de API, de React, de C#, de SQL. Ela termina o feriado com a cabeça cheia e uma lista de vídeos salvos. E na hora de fazer sozinha, ela trava. Agora a pessoa B escolhe um micro-objetivo. Eu vou criar um programa simples que lê dados, valida, grava e mostra um resultado. E vou documentar o que eu fiz.
Essa pessoa B termina o feriado com um código que funciona, mesmo que simples, um repositório lá no GitHub, um README explicando e uma lista de erros que ela enfrentou e resolveu. E o mais importante, uma confiança que não vem de motivação, vem de evidência. E quando ela volta para o trabalho lá na quarta-feira, ela não volta empolgada, ela volta com lastro. Isso é o que o mercado recompensa: capacidade de executar e aprender no atrito. E agora eu vou te dar um plano simples para o feriado. E você pode adaptar para 1 hora por dia, se quiser. Regra número 1. 20% de vídeo, 80% código. Se você assistiu 10 minutos, você tem que passar 40 minutos tentando fazer sem olhar. Regra número 2. Tutorial só como referência e não como GPS. Porque o GPS ele fala, vira aqui, né? Vira agora. A referência não. A referência já fala, existem 3 caminhos. Escolhe um e assume a decisão. Regra número 3. Termine algo pequeno. Terminar pequeno é melhor do que começar grande e abandonar. E aqui vão 3 ideias de micros projetos de carnaval. Então, escolha um aí, né? Um validador de dados, por exemplo, um cadastro simples com regras. Ou um consumidor de API, que busca e exibe dados. Ou então, um CRUD simples, né? Sem firula, com registro, listagem, edição e exclusão. E atenção, você não precisa postar isso não, mas você precisa ter isso aí sim. Porque a vaga não te pergunta quantos vídeos você viu. Ela te pergunta, me mostra o que você faz. E se você percebeu que estava preso no modo tutorial eterno, eu vou te poupar meses de ansiedade. O grande manual da Transição Tech não é um curso de programação. Ele é um guia estratégico para você parar de andar em círculos e montar um plano realista, inclusive com um roadmap de 12 meses, teste de viabilidade e a parte que quase ninguém fala, a análise financeira da transição, para você não entrar numa aventura. O link para você adquirir o manual está aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. E se você já leu o guia e sente que está pronto para acelerar com o meu acompanhamento direto, o link para a aplicação da mentoria Evolution também está aqui embaixo. Porque aí a gente encurta o caminho com direção, cobrança certa e ajuste fino no seu cenário real. E por hoje é só. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, Isso. dá uma curtida nele. Então dá um joinha no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Ativa as notificações para ficar sabendo das novidades. Compartilhe esse vídeo. E é isso aí.